Graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 24 de setembro de 2025. Vamos orar? Antes de orar, eu vou ler 4 versículos no provérbio de hoje, provérbio 24. São 2 conjuntos de assunto, de 2 em 2 versículos. Então eu vou ler 2 e fazer a ministração e depois mais 2. Versículo 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, regozije o teu coração, para que o Senhor isto não veja, e seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Há muito tempo, quando eu ainda era novo convertido, vamos dizer assim, né? Não tinha 5 anos ainda, ou mais ou menos isso, de cristão, de convertido, eu ouvi essa ministração de um pastor abençoado, que o Senhor já recolheu, já está na glória do Senhor, descansando em Deus. Ele ministrou isso e eu entendi na hora, porque tinha acontecido com ele. Quando teu inimigo cair, muitas vezes nós oramos para Deus fazer justiça. Fomos vítima de uma injustiça ou de uma perseguição ou de uma lesão, fomos lesados em algo, seja financeiro, seja físico, de alguma maneira, até de conversa fiada, alguém fala mal de nós, e nós oramos e apresentamos a Deus, aí Deus, ó o que ele está fazendo, ó o que ele fez, ó o que ele está falando, e Deus então começa a agir. Quando Deus começa a agir, ou seja, quando o teu inimigo cair, você percebe que ele está na mão de Deus, Deus começou a tratar com ele, aí você começa a vibrar, a celebrar, fazer festa, bem feito, Deus te pegou. Deus para, é isso que ele está falando, para que o Senhor isso não veja. Veja o quê? Você se alegrar, porque o seu inimigo caiu, porque ele caiu na mão de Deus, porque ele está sofrendo uma sanção de Deus. Mas você não sabe se Deus está tratando com ele para que ele se converta, para que ele se torne seu irmão, meu irmão. Então esse pastor, quando ministrou, ele contou um testemunho do que aconteceu com ele. E então quando o inimigo dele, o cara que prejudicava ele, perseguia ele a nível comercial, ele era comerciante na época, e ele então orou a Deus e falou: ó Deus, está acontecendo assim, assim, eu estou sendo prejudicado. Então Deus começou a tratar com aquele perseguidor dele. E ele se animou, se alegrou, ficou faceiro. Deus parou. O cara até começou a prosperar. Ele voltou a orar: Deus, o que está acontecendo? O Senhor pegou o cara e tal, ele parou até de me perseguir e agora voltou com tudo, porque ele está prosperando. E Deus falou: porque você celebrou. E então Deus mostra para ele esse texto e fala: quando eu tratar com alguém, não é para você se alegrar ou fazer festa, principalmente com o seu inimigo. Eu estou tratando com ele para que ele se converta e se torne seu irmão. E então ele levou um choque, ele também era novo convertido, não entendia muito, e ele voltou a orar e clamar a Deus, clamou a Deus por perdão, para que Deus voltasse a tratar com aquela pessoa, porque ele tinha uma índole ruim, até no comércio dele. E então Deus voltou a tratar e aquela pessoa quebrou. Quando aquela pessoa quebrou, faliu, Deus fala para ele: agora você vai lá e socorre ele, ajuda ele. Ele levou um susto, ele falou: o que você imaginou que ia acontecer? Foi você que orou, eu tratei com ele por sua causa, agora você tem que ser o socorro para que ele me conheça. E essa pessoa então conheceu a Deus e se tornou uma pessoa depois mantenedor do evangelho, mas tudo por experiência desse pastor. E então quando eu entendi isso, eu fiquei maravilhado. E eu e você, será que fazemos assim? Temos coragem de fazer assim? De orar pelo inimigo e depois ele se tornará nosso irmão e nós vamos lá socorrê-lo? Pois é, muitos inimigos nossos, não acontece nada com ele, porque nós oramos para vanglória, para contar vantagem. E quando Deus começa a tratar, nós já começamos a celebrar. Alguns até fazem churrasco. Vou fazer um churrasco aqui porque fulano se lascou. Deus vai parar de tratar com ele.
Eu já orei por pessoa que me prejudicou minha família, e Deus tratou com ele de uma forma tão forte, tão terrível, que essa pessoa se acertou com Deus realmente. Mas logo depois eu tive a oportunidade de ir pregar, ministrar para ela, porque veio uma situação que levou ela à morte, mas salvo. Então esse versículo é verdadeiro, irmão. Quando o seu inimigo cair, não fique vibrando, comece a orar. Você pode ser o instrumento de Deus para ir lá pregar para ele, ministrar para ele, para que ele conheça o poder de Deus. A segunda etapa aqui, logo em seguida, mais 2 versículos. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o maligno não terá galardão algum, e a lâmpada dos ímpios se apagará. O Senhor dá o texto e depois ele explica o porquê. Não te aflija. Por que você fica triste? Porque o malfeitor só tem lucro. Ele se dá bem em tudo que ele faz. Porque o mundo jaz no maligno, ele está no que é dele, ele é o mundo e ele está no mundo, então ele fica dando lucro com aquela situação, ele é de lá, essa é a situação dele. E você se aflige por isso? Nós que estamos errados. Quando vemos os malfeitores levar vantagem, vamos falar, pois é, Deus, ele está fazendo o que lhe apraz, porque ele é do maligno. Mas aí Deus explica, nem tem inveja dele, não pense que você tem que se dar bem porque ele se dá bem, não. Nós seremos abençoados por Deus, não precisamos nos dar bem. Andamos por fé e não por vista. Então você não precisa se preocupar porque ele está bem, ele só se lucra e você só se lasca. Esquece isso. E Deus explica porque o maligno não terá galardão algum, ou seja, ele não terá prêmio nenhum. Nem que nessa vida ele passe a vida toda só tendo lucro, só levando vantagem. Mas na morte ele não tem galardão. É isso que é galardão, é que você recebe na glória. Mas o maligno não vai para a glória, então ele não tem galardão algum. É nisso que nós temos que pensar. Ele fala, a lâmpada dos ímpios se apagará, vai apagar e vai se lascar. E por que tudo isso? Lembra do lembrete que o apóstolo Paulo nos faz lá em Efésios 6? O versículo 12 é um lembrete, ele está dando uma resposta aqui. Ele falou, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É por isso que nós não podemos nos alegrar quando o nosso inimigo cai, principalmente na mão de Deus, e nem ter inveja dos malfeitores. Nós lutamos contra as hostes espirituais. Não lutamos contra carne e sangue. Não é contra aquela pessoa. É contra quem está por trás, quem a influencia, quem a impulsiona a fazer errado. E é por isso que nós temos que entender que nós temos que estar orando e confiando que Deus fará aquele que é justo. Porque se o maligno, o malfeitor se converter, ele vai se tornar um irmão. E vai ser como aquela pessoa que se arrependeu e quer devolver tudo o que ele pegou dos outros, o que ele roubou, o que ele levou vantagem, ele vai devolver. E isso o Senhor faz no coração da pessoa. Porque Deus faz dessa maneira com todo mundo que fica buscando de Deus situações que Deus quer resolver. Entende? Por isso, meu irmão, minha irmã, quando o seu inimigo estiver por uma situação de lamúria, ore e agradeça a Deus e que Deus trate com ele para que ele se arrependa. Também o malfeitor, que ele se arrependa e se torne um irmão em Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te glorifico e te agradeço, Senhor, por todo o teu mover a nosso favor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e a interceder e a clamar pelo nosso inimigo, pelo malfeitor, por todo aquele que precisa de salvação. Que o entendimento dele se abre, que o Senhor o visite, que o teu Espírito convença da justiça, do juízo e do pecado, para que ele se arrependa e chega ao conhecimento da verdade, e com isso te conhecerá, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que levante seu rosto sobre ti, te dê paz e dê tranquilidade, te cubra de misericórdia e te faça um intercessor nato, fervoroso e que ganhe até os inimigos para Cristo. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.